Pública de hoje discute meio ambiente e desastres naturais. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Fernando Nogueira, geólogo e doutor em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp. Fernando é professor da UFABC. A ONU realizou em março de 2015 a terceira Conferência de Redução do Risco de Desastres. O objetivo é diminuir o número de vítimas e as perdas econômicas provocadas por catástrofes naturais. Apenas em 2014, esses desastres causaram um prejuízo de 60 bilhões de dólares na Ásia e no Pacífico. Grupos ambientais dizem que interesses econômicos aumentam a destruição do meio ambiente, o que provoca cada vez mais desastres. Afinal, é possível evitar ou minimizar os riscos de desastres naturais? De quem é a responsabilidade quando a catástrofe ambiental atinge um país? Como o mundo deve lidar com os desastres naturais? Desastre é uma expressão de falta de gestão de risco, né? A gente começa a discutir pelo fim, ou seja, o desastre ele é resultado de um perigo mal administrado sobre uma comunidade vulnerável, sobre uma comunidade pouco resiliente. Portanto, o desastre, que é o tema dessa conversa, ele é aquilo que a gente não quer que aconteça. Então, acho que a nossa conversa tem que se voltar um pouquinho para aquilo que tem que acontecer para que não aconteça o desastre. Tá certo? Infelizmente, o foco, mais no sentido do espetáculo, no sentido da ação, da emoção, está no desastre. É o foco que, muitas vezes, todos nós, mas principalmente os gestores, os tomadores de decisão, têm para tomar ação. Ou seja, se toma ação, se decide, se age, enquanto se está impactado por um determinado desastre, por uma ocorrência desastrosa que gerou danos, que gerou perdas, mas o monótono, o extremamente complicado conceito de risco é muito pouco trabalhado, infelizmente, no nosso país. Ou seja, nós temos uma cultura que não incorpora sequer a história dos nossos desastres, que marcam toda a construção dos espaços urbanos do país, na longa história, uma história cheia de pequenos e grandes desastres. Desastres não precisam necessariamente ser tão dramáticos como o ocorrido em 2011 no Rio de Janeiro, mas ninguém se lembra do ocorrido em 1967, no mesmo estado do Rio de Janeiro, que matou 1.700 pessoas ao longo da Via Dutra, na Serra das Araras. Esse está esquecido, né? 2011 está quase esquecido. Um cara que eu gosto muito, o Omar Darío Cardona, um engenheiro colombiano, ele tem uma frase muito importante, que governar é se antecipar. Ele diz que a necessidade de que o risco se manifeste é fundamental para que se tomem decisões, para que se reconheça a sua existência e se converta em ação. Sem o seu reconhecimento, não há decisão. Mas o risco é um conceito estranho, representa algo irreal, está sempre associado com azar, com possibilidades, com algo que ainda não aconteceu. Nós vivemos numa sociedade sob pressão enorme de adensamento populacional, de vulnerabilidades diversas associadas à pobreza, aos impactos ambientais que o espaço ocupado pelo homem vai gerando no seu entorno, à fragilidade das comunidades em se organizar coletivamente, né? Tudo isso vai crescendo o risco de ocorrência de desastres de todos os tipos, né? E ou isso é trabalhado de maneira óbvia como política de Estado, né? Ou nós vamos ter uma recorrência cada vez mais intensa de grandes e pequenos desastres. Os impactos dos desastres atuais estão ocorrendo muito mais na economia
do que em número de mortos, em número de vítimas, né? Os dados recentes do CRED, que é o Centro de Epidemiologia de Desastres da Bélgica, mostra que diminuiu o número de mortos por ano, mas que tem aumentado o prejuízo dos desastres, né? O impacto nas economias, às vezes, afeta 3%, 4%, 5% do PIB, né? Alguns estados, para se recuperar dos desastres, vêm tendo que mexer na economia por muito tempo. O Haiti, até hoje não se organizou para isso. Ou seja, a gestão de risco, ou seja, evitar desastres, é uma tarefa dos governos em todos os níveis. A gente acredita que a melhor forma de se organizar para isso seja em nível regional, em nível de bacia, em nível das bacias, em nível de associação entre os municípios, já que é aqui que acontecem os desastres, é aqui que o risco ocorre, é aqui que a vulnerabilidade está presente, né? E é nas cidades que precisa se fortalecer a construção da resiliência, ou seja, a capacidade de se antecipar ao desastre, a capacidade da sociedade de aguentar o tranco, na hora que o desastre vem, e a capacidade da sociedade de se recuperar, né? Nesse sentido, eu queria desviar o foco da nossa aula de desastres para a gestão de risco. Ou seja, é aqui que a gente encontra a resposta. A gestão de risco, no momento em que se configura grandes transformações no clima, né, principalmente para países como o nosso, em que os principais desastres estão associados às inundações, aos deslizamentos, né, à seca, poder observar de maneira mais atenta essas modificações e se organizar para modificá-las, para se adaptar a elas, para responder a elas, reforçar a nossa resiliência, é a melhor maneira de que uma política pública de gestão de risco seja implementada no país. Nós estamos acabando de viver um período de crise hídrica em que a resposta da sociedade foi muito vacilante, foi muito frágil, e foi um grande desastre que a gente vivenciou e ainda pode estar vivenciando, sem uma resposta clara, sem uma consciência clara da nossa parte de como nós vamos enfrentar isso sequencialmente. Tratar de risco envolve ações muito claras, ou seja, é preciso, em primeiro lugar, entender os processos que estão envolvidos nesse determinado perigo e entender como é que o meio exposto reage frente a esse perigo, ou seja, qual é a nossa vulnerabilidade, qual a nossa resiliência, qual a nossa capacidade de resposta. Ou seja, a gente tem que ter um plano de tratamento do risco, de enfrentamento do risco, de redução do risco, né? Que pode ser desde do tipo de mitigação do risco, ou seja, obras, ações que contenham o risco já instalado, até tomar providências, aquilo que se chama prevenção, efetivamente, providências para que o risco não se instale, né? Isso é prevenção. Há também uma outra maneira de você reduzir o risco, que é você criar fundos para poder atuar depois do desastre. Mas não é isso que a gente quer, né? Ou seja, ter recursos para atuar quando você não consegue controlar a ameaça e ela vai gerar um desastre, e você cria um fundo de recursos para poder responder a isso, né? E é fundamental que a governança de tudo isso estabeleça a cada um, né, a sua competência, a sua atribuição, né, para que, além de você atuar no sentido de antecipar e evitar o desastre, você tenha uma estrutura capaz, eficaz, de resposta ao desastre. Ou seja, quando acontecer o desastre, você seja capaz de atuar efetivamente para diminuir o impacto, para poder recuperar com qualidade, recuperar para melhor, e, nesse sentido, reduzir os danos posteriores que um desastre gera numa sociedade.